Sr. Presidente, usar o direito de resposta, uma vez que me foi feita uma pergunta, queria responder, e respondo muito lapidarmente e laconicamente, dizendo o que não tem pés nem cabeça é promover a nacionalização de bancos, como foi feita pelo Partido Socialista no BPN. O que não tem pés nem cabeça, do nosso ponto de vista, é nacionalizar a banca desta forma como foi feita no BPN, isto é, nacionalizar os eventuais prejuízos da gestão ruinosa de bancos para depois os devolver e privatizar os lucros, como está a ser feito no BPN e como, pelos vistos certamente está por trás desta iniciativa de alteração destes limites no Orçamento de Estado. É exatamente isto que está. É o Estado preparar-se para proceder com eventuais problemas que existem na Banca Nacional, como procedeu com o BPN, nacionalizando os prejuízos para todos nós pagarmos e depois devolver outra vez à iniciativa privada para que o BIF dê outra vez lucro. É isto, senhor deputado. Sr. Presidente, ontem no debate que tivemos no plenário da Assembleia, foi manifesta a dificuldade do Sr. Ministro em justificar a apresentação destas alterações quando confrontado 3 vezes sucessivas por mim próprio nesse debate. E, de facto, a sua perturbação foi de tal forma evidente e manifesta que a última forma que encontrou para sacudir a água do capote, isto é, foi para resolver o problema, foi utilizar uma expressão que certamente ficará nos anais parlamentares desta Casa. Os historiadores irão buscar esta resposta lapidar de um ministro que, questionado sobre a razão de ser da substância da alteração do acrescento, aditamento à linha D do número 2 do artigo 51, responde-me que a observação que eu, enquanto parlamentar, tinha efetuado era mais precisa do que a formulação que desconhecíamos, toda a gente desconhecia, que ele, ministro, tinha feito precedentemente. Se não fosse tão risível esta resposta, enfim, nós poderíamos limitar a encolher os ombros e passar à frente, mas não é o caso. É que, de facto, as alterações sob este aparente ingenuidade ministerial, encobrem, de facto, uma perversão daquilo que são as competências da Assembleia da República. Ainda por cima, alterações da Assembleia da República que aprovamos em abril de uma forma reforçada pela introdução do artigo 50A, votado pela generalidade das pessoas e dos partidos à volta desta mesa. E este artigo 50A é claro ao atribuir como competências da Assembleia da República as alterações orçamentais que consistam num aumento do montante total das despesas de cada programa aprovado no mapa 15 da Lei do Orçamento. Precisamente aqueles que agora o Governo quer transferir para a sua capacidade própria. E perguntar-se-á como é que há um Governo que, perante uma lei de enquadramento orçamental, quer arrogar-se o direito de exercer e aumentar despesas da sua própria, dizendo que são da sua própria competência, modificando o artigo respeitante às competências do Governo, quando no artigo precedente da lei de enquadramento orçamental se mantém a redação atual. Isto é, nós teremos uma lei de enquadramento orçamental em que no artigo 50A diz uma coisa e no artigo 51º diz outra, completamente diferente. Completamente diferente. Isto é a prova provada de que o Governo quer, e a maioria se entender, suportar esta versão. Eu acho que, se o suportar, como eu disse ontem, perdoem-me os colegas que estão aqui na minha frente, o fará de uma forma inteiramente acéfala e acrítica, vai suportar uma contradição interna insanável dos termos da lei. E a verdade é que, e eu vou prosseguir, o artigo 50A diz que compete à Assembleia da República as alterações orçamentais que consistam, por exemplo, num aumento do montante total das despesas do Orçamento da Segurança Social,
com exceção das referidas a prestações que constituem a direitos dos beneficiários. E compete à Assembleia da República as alterações orçamentais que consistam na transferência de verbas entre programas. E compete à Assembleia da República as alterações orçamentais que consistam numa alteração do orçamento, das receitas dos serviços integrados, do orçamento dos serviços e fundos autónomos ou da segurança social, determinadas por alteração dos respectivos orçamentos de despesas da competência da Assembleia da República. O que é que pretende o Governo? É usurpar parte destas competências e transferi-las contraditoriamente para o artigo 51. E o artigo 51, que diz que só compete ao Governo alterações orçamentais que consistam num aumento do montante total das despesas de cada programa do MAPA 15, só em duas situações de facto excepcionais e muito pontuais, que são a dos saldos de gerência ou dotações de anos anteriores e da dotação provisional, e só nestas exceções, agora pretende também fazer com que isso passe a ser da competência do Governo quando haja um aumento de receitas efetivas próprias ou consignadas e, ainda pior, do reforço da inscrição de receitas provenientes dos serviços e fundos autónomos e da segurança social. Eu recordo aqui, e recordo particularmente ao CDS, que quando nós discutíamos esta alteração, em abril passado, nem à linha B do número 2 do artigo 51, o CDS aceitava como passível de estar afeta ao Governo. Nem à linha B. E, salvo melhor precisão e confirmação, apresentaram mesmo uma proposta de alteração para eliminar esta linha. Pois agora não só afetam a dotação provisional à discricionariedade do Governo, que nós até entendemos, é a dotação provisional, como acrescentam duas competências absolutamente relevantes que repousam pela lei na Assembleia da República e que os senhores querem levar para o Governo. Querem governamentalizar. Querem entregar ao Governo. É da responsabilidade desta maioria se isto suceder. E eu dou-vos com toda a simpatia e frontalidade de barato aquilo que disse ontem no debate. Se os senhores se limitassem a querer agir em causa própria, isto é, aumentar as despesas nas situações em que elas são possíveis em resultado do aumento de receitas próprias ou consignadas dos respectivos programas que querem alterar o plafond de despesas, como diz a linha C, eu ainda, enfim, compreenderia a bondade desta alteração, por questões de gestão própria do próprio programa. Tem receitas próprias acrescidas, logo pode ter aumento de despesas correspondentes, dentro do mesmo programa. Agora, quererem transportar receitas de serviços e fundos autónomos para programas do PIDAC, ou, o que é ainda pior e mais inaceitável, quererem, por exemplo, transferir saldos da Segurança Social, repito, saldos da Segurança Social, que têm um destino, ou que podem ter um destino, que é o do Fundo de Estabilização da Segurança Social, e que devem ter esse destino, para a execução de programas do MAPA 15 do PIDAC, meus caros colegas da maioria da direita. Isto é absolutamente inaceitável. Os senhores não só comprometem a Segurança Social noutra sede e noutras leis, como querem comprometer a Segurança Social retirando-lhes receitas, retirando-lhes saldos e canalizando-os para o MAPA 15, que neste momento, MAPA 15 este, que até neste momento está afeto, como bem sabem, a despesas de funcionamento. Sr. Presidente, eu congratulo-me com esta reação do PSD e espero bem que as 2 semanas de verão
sirvam para que a técnica Gaspar, de começar no artigo 51, corpo 2, e entre o corpo 2 e o corpo 3, do número 3, há 4 linhas, mas depois há uma que fica entre parênteses e não é discutida, essa técnica Gaspar seja abandonada e que encontremos uma solução que não desestruture aquilo que são as competências da Assembleia da República e que não usurpe aquilo que são receitas próprias da Segurança Social. Eu manifestamente sublinho esta manifestação de vontade do PSD e espero que estas 2 semanas de interrupção sirvam para encontrar um consenso que sirvam todos.